Chega o início do mês, o dinheiro cai na conta corrente e é hora de correr para o mercado e fazer as compras do lar. Mas essa tarefa geralmente fica por conta das mulheres. Por que será? Bem, o Não Vá Pra Cama de hoje quer debater um pouquinho sobre isso, também sobre a relação do dinheiro entre mulheres e homens. Será que tem alguma diferença aí? Eu sou o jornalista Cristiano Santos, em todo o programa eu sou muito bem acompanhado das minhas colegas, a advogada Carol Alexandrino e também a psicóloga Lu Diniz. No programa de hoje nós temos a convidada especial, a economista Lisiane Fonseca da Silva. Lisiane, seja bem-vinda. Muito obrigada. Lisiane, antes da gente começar o debate, nós gostamos de sempre deixar um agrado para o nosso entrevistado, nosso convidado. A gente preparou uma cesta especial, vinda lá do Rio, que é uma cesta de quitutes. Olha que maravilha. Aqui, isso para você poder aproveitar depois, tem doce aí, fique bem à vontade, tá? Vou deixar aqui do ladinho. E gostei da sacola retornável. Sempre bom, né? Bem, eu gostaria de começar já provocando vocês. Qual a diferença, ou melhor, qual a relação de mulher com dinheiro e de homem com dinheiro? Tem alguma diferença cultural aí? Dentro da área econômica, tá? A percepção que a gente tem, aí pegando numa linha de tempo histórica bem ampla, é que durante muitos anos teve um comportamento social em que a mulher cuidava do lar, ela era responsável pela organização da casa e os homens eram os provedores, né? Ao longo do tempo, isso foi mudando. E muda em que sentido? Por todo o movimento que se tem da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? A gente sabe que isso é uma luta contínua. Se discute muito ainda algumas diferenças que ocorrem nesse mercado, mas o que acontece? Essa entrada da mulher no mercado de trabalho, essa divisão de tarefas, ela tem mudado um pouco esse comportamento ao longo do tempo, né? Então sim, a gente durante muito tempo teve uma divisão muito clara, mas a percepção que se tem é que hoje isso está mudando um pouco mais. Acho que tem uma pesquisa do IBGE, se não me engano, de 2017 ou 2018, onde em 12 anos aumentou 105% de mulheres agora dividindo as despesas com o marido, ou também tem um índice muito grande de mulheres que se viram sozinhas, né? Sustentam com filhos, são os chefes do lar. Sem ajuda do marido. Sabendo ainda que tem aquela questão assim do desconforto masculino quando a mulher que vai prover o lar, que ainda tem esse tabu de que né, a mulher que paga as contas ou coisa do gênero, porque ainda a gente tem esse preconceito. O que ainda tem também muito assim é que a mulher, além de trabalhar fora, ela ainda trabalha em casa, porque ainda tem aquela coisa de o marido achar que ele serviço de casa não é com ele, né? Ajuda. Claro, isso não é uma regra, né? Hoje já temos, graças a Deus, exceções, né? Mas eu tenho a impressão que a gente tem ainda muito desse perfil, mas as gerações mais novas, elas já vêm com uma mentalidade diferente, né? A gente visualiza hoje, por exemplo, casais que numa determinada circunstâncias optam pelo marido ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalhar porque, por exemplo, ela tem uma renda maior, né, no trabalho dela. A própria questão do consumo, né, se a gente for olhar hoje, produtos que antes eram tidos eminentemente como masculinos na hora de venda, hoje a participação da mulher é igual quando não é maior, né? Vou pegar um exemplo clássico. Se vocês pegarem propagandas de carro da década de 70 até meados da década de 80, a maioria delas era destacando o homem e a mulher como uma acompanhante dele. E hoje a gente já percebe que tu tem uma relação diferente, né? Na própria forma de apresentar esse produto para o mercado. Porque eu sou tão consumidora quanto qualquer outro
indivíduo, independente de gênero. E o que tu acha assim que a mulher tem o maior poder de decisão na compra do casal, por exemplo, do carro, da casa própria? Tu acha que a última palavra é da mulher hoje em dia? Eu acredito que sim. De certa forma, tá? A influência da opinião feminina ela é muito grande. Aliás, tem empresas hoje que quando desenvolvem produtos ou mesmo antes de fazer o lançamento, né, fazem grupos de pesquisa, grupos focais e tentam entender essa percepção feminina. A questão do carro, por exemplo, o homem tende a olhar a performance do veículo, né? Se ele é econômico em termos de combustível, se tem um bom desempenho na estrada, manutenção, enfim. A gente, além de olhar essas questões, porque afinal de contas é um bolso compartilhado, pensando numa família, claro. A gente também vai analisar coisas do tipo quanto aquele veículo é funcional, né, em relação à situação de uso dele. Então, por exemplo, eu já vi situação de casais em que a esposa chegou e disse: nós vamos ter que trocar de carro porque o que nós temos não cabe em 3 cadeiras de bebê atrás, né? Porque eram 3 crianças pequenas. Então, quem startou o processo foi ela. E assim outras coisas, né? Mas a indústria ainda, acredito eu, que ela usa essa ideia de que potência, masculinidade, né? Potência, carros velozes e grandes caminhonetes, masculino, é um cara, né, meia idade, bonitão aqui, quadradinho aqui, né? Eu acho que tem da também fazenda. Agora ali um carro mais um hatchzinho, um carro menorzinho, miãozinho, bonito, beleza, espaço, porta-objetos, público feminino. Espelho, luz. Exatamente. Acho que essa segregação ainda existe muito grande. Não, eu acho que em alguns segmentos sim, né? Mas o que eu percebo, e aí eu vou te dar um feedback como consumidora, tá? Se eu entrar numa loja de carros hoje, não tem nenhum estranhamento se eu for olhar um carro grande. Uma caminhonete, por exemplo. Também, né? Tem isso. Né? Mas há uns anos atrás, a gente percebia esse movimento do tipo assim, vai olhar de curiosa. E não, hoje eles sabem que a mulher, ela hoje é uma potencial. Hoje o vendedor já vem te atender, antes ele nem vinha te atender. Exatamente. Né? Então, quer dizer, aquela ideia de que tu vendia um produto pela estética dele, porque era isso que normalmente chamaria a nossa atenção, eu tenho a impressão que o mercado está se dando conta. É um processo lento, tá? Sim. Se a gente pensar há quanto tempo se tem o consumo desses itens e há quanto tempo a mulher, de fato, é vista como a consumidora potencial, por trabalhar, por ter renda, por não ter mais essa dependência tão grande, né, em relação a um provedor, eu entendo que hoje o mercado tem um olhar um pouco diferente. Eu concordo contigo, né, que ainda se tem muito essa imagem de que uma caminhonete é um carro que ele vai ser colocado numa peleia braba, vamos dizer assim, e que talvez quem esteja mais disposto a encarar isso seja um homem, né? Mas a gente enxerga hoje, por exemplo, mulheres que são criadoras de gado, né? Ou porque assumiram esse papel, ou porque herdaram isso, né? na questão familiar. Eu me lembro que quando vi a primeira mulher motorista de ônibus, eu fiquei muito feliz, né? E fiquei mais feliz ainda de ver que não gerava estranhamento, das pessoas entrarem, darem bom dia no ônibus e como se fosse, né, a coisa mais natural do mundo. E é uma trabalhadora como qualquer outra pessoa. Então é nesse sentido que eu comento assim, eu acho que ele é um processo lento, mas que a gente já consegue ver assim algumas mudanças acontecendo. Né? E no comportamento dos casais, tem uma pesquisa do Data Popular, que é um instituto de pesquisa, que aponta que 71% dos maridos, os próprios homens, admitem que são elas que escolhem e que compram as roupas deles. Quer dizer, no comportamento da família também ainda acaba sendo atribuído a ela funções que deveria ser, pelo menos dele, que escolher as próprias roupas. Isso é uma questão de perfil, tá? Homem não gosta de comprar roupa, mas né? Ou pelo menos parte deles. E essa coisa de ir na loja, escolher, experimentar, ver cor, não que não goste, tá? Mas a maioria, e aí voltamos naquela questão de gerações, a tua é uma geração que curte escolher roupa. Muito. Tá?
Mas se tu pegar a geração do teu pai, do teu avô, né, eles delegavam isso. Então, o que que acontecia? Chegava lá num determinado período, o marido chegava e dizia assim, tô precisando umas disso, camisas. né? Isso quando não era a esposa que dizia, essas camisas já, né, deram o que tinha que dar, nós temos que geralmente trocar. é a mulher ainda que toma iniciativa, né? Vamos acabar com essas cuecas velhas aí, vamos... Mas eu também percebo, tá? E aí eu acho que o teu olhar, né, masculino traz isso de forma mais concreta. A própria indústria hoje de vestuário, ela está mais preocupada com o gosto de vocês. Tu tem mais cores, tu tem mais modelagens, quer dizer, se saiu daquela coisa mais tradicional. O fato de tu colocar hoje uma calça jeans, um tênis e uma camiseta, ele tem uma pegada muito diferente do que tinha lá em meados da década de 80, 90. Então, de certa maneira, quando eu te trago esse diferente do consumo, eu crio em ti uma perspectiva nova de desejo de consumir. É diferente de tu chegar, por exemplo, e pensar, vou comprar uma camisa branca, ou uma camisa azul, ou uma camisa cinza, porque normalmente era isso que tinha no mercado, né? Os tons mais neutros, os tons mais fáceis de combinar com qualquer coisa. Hoje tu tem camisa estampada, com estampa muito colorida, com estampa mais discreta, e isso te chama atenção. Não é mais aquela ideia que se tinha, sabe, preciso de uma bermuda, uma camiseta, vai lá e olha para mim. Tu também quer opinar, mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da geração. E aí vem um pouco do que tu trouxeste, que é um momento novo em que a gente tem algumas atividades que são compartilhadas. A Lu tem razão, tá? Sim, as mulheres continuam desempenhando dupla jornada. Né? Trabalhamos fora e trabalhamos em casa. Mas a gente também já percebe que hoje alguns casais estão conseguindo dividir essas tarefas, né? Alguns por prazer, por exemplo, a pessoa cozinha, não é porque é obrigação, é porque ela gosta de cozinhar. E aquela coisa de dizer que está ajudando. Exato. Aí o meu marido ajudou a cuidar das crianças. Daí a amiga diz assim, ai meu Deus, como teu marido é legal, nossa. Que tem até aquela falsa ideia de que quando a mulher é mãe, a maternidade, ela tem que ser super protetora e ela faz tudo e as obrigações eu são acho sempre que atribuídas a isso ela. entra um pouco também a questão que o Cris falou antes, da mulher escolher a roupa. Também tem um pouco... de instinto maternal ali que... Então, isso, às vezes a mulher, ela que se coloca nesse papel. E aí o marido, com o decorrer do tempo, já acostuma, né? Sim, isso é fato. Talvez lá no início, se ela não tivesse feito ou não tivesse tomado essa iniciativa, ele ia se virar, né? Como um filho, criança, enfim. Chega um momento que a gente tem que deixar ele se virando. Crianças grandes. Mas tem um pouco disso também da mulher querer tomar conta de tudo, inclusive das roupas do marido, né? Que absurdo, né? É um absurdo, mas a gente vai ter que fazer uma pausa bem rapidinho. Um minutinho a gente está de volta. Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store. E já voltamos, e antes da gente voltar aqui para o estúdio, a gente deu uma passadinha lá no Rissu para conferir a opinião das pessoas sobre quem faz a compra da casa. Vamos conferir? Estou de caseiro na casa, né? Aposentado, a esposa trabalha. Então quem está fazendo essa parte ultimamente está sendo eu. Sou sempre eu que vou pesquisando, eu que faço as compras. É meio a meio, né? É um pouco eu, um pouco meu esposo. O meu tempo é um pouquinho maior que o dela, então eu vou e faço feira, faço mercado quando dá e assim a gente se reveza, mas 99% sou eu que faço. Na verdade, eu vou administrando, né, o salário meu e o dele.
para conseguir conciliar com as compras do mês. O meu marido, como ele trabalha na rua, assim, ele é vendedor, né? Representante comercial, então ele está sempre passando nos lugares e já aproveita as ofertas e já traz para casa, né? E eu venho aqui no Rissul sempre, né? Antes eu fazia mensal e eu vi que não estava dando mais certo, né? Então agora eu vou pesquisando durante a semana. Se aquele item tá mais caro, eu pego na outra semana, eu espero. Geralmente a feira é na segunda para a semana e o resto das coisas, a cerveja, as bebidas são no fim, na sexta-feira, quinta, sexta, programa para o final de semana. Tem uma pesquisa do SPC Brasil que fala sobre economia, homens, mulheres, enfim, foca um pouquinho nos gêneros aí. E pelo levantamento dá para perceber que é equilibrado, assim, tanto homens quanto mulheres na sua administração pessoal do seu próprio dinheiro. Mas no consenso ou no pensamento comum, a gente sempre cria aquela imagem de que a mulher é compulsiva e que compra muito mais o que deveria, né? Compra além do que deveria, e já o homem não, ele é mais controlado. Por que a gente ainda continua reproduzindo ou acompanhando esse tipo de pensamento? Hoje, o que a gente percebe? Ambos têm objetivos, né, em comum ou não, e estes objetivos é que, de certa forma, vão startar o nosso processo de planejamento econômico, né? Uma coisa que eu sempre comento é a seguinte: a melhor forma de um indivíduo conseguir organizar suas contas é pensando o que ele quer. Então, se tu queres no final do ano fazer uma viagem nas tuas férias, para onde tu quer ir, quanto isso custa, quanto tu precisa de dinheiro e aonde tu ajusta o teu orçamento para conseguir fazer. Ah, não vai dar para fazer esse ano, então tá, vamos planejar para 2 anos ou 3, dependendo da viagem. Então, nesse sentido que eu acho que a pesquisa mostra isso. Essa organização, ela tem a ver com objetivos de ambos. Manter as suas contas equilibradas ou atender desejos futuros que eles tenham. Né? A questão da mulher ter essa coisa do gasto exagerado, eu acho que é ranço, né? Com perdão da expressão, mas por conta disso. Era ela que ia no supermercado, era ela que ia na loja. Né? Ela é muito presente na mídia ainda, por exemplo, propaganda, sei lá, vai ter uma feira de calçado. Sempre tem ali a mulher cheia de sacolas, a mulher, né? É que eu acho que tem muita oferta. Promoção, oferta. Muito mais ofertas para as mulheres do que para os homens. Mas, sei lá, coloca, então compartilha, faz uma propaganda. Agora, dois essa questão enfurecidos pelos de guardar dinheiro, de economia, enfim, eu acho que isso está muito fora da realidade hoje em dia, assim, porque... Ninguém guarda mais dinheiro, a gente não tem mais pra guardar. Não, a gente está passando por uma crise, todo o nosso país, né? Então, é muito difícil hoje quem consegue guardar dinheiro, né? Se já está difícil para conseguir botar comida em casa, aí a grande maioria das famílias, né? Imagina para guardar dinheiro. Então, eu concordo contigo. Eu acho que a questão da crise financeira, as coisas estão muito mais caras em todos os aspectos, né? Alimentação, transporte, energia elétrica, comunicação, enfim. Mas, por outro lado, isso obriga as pessoas a se organizarem melhor. Eu sempre digo que quando tu guarda dinheiro sem um propósito para ele, ele vai ser gasto, né? Porque ele está lá. Então, apareceu uma oferta bacana, apareceu uma coisa diferente para fazer, tu vai lá, tira o dinheiro porque tu não tem objetivo para ele. É diferente tu pensar que aquele dinheiro é para uma viagem. É diferente tu pensar que aquilo é para uma reforma na tua casa, para trocar de carro ou alguma coisa nesse sentido. Então, por mais que a gente entenda que tem uma crise, e sim, a maioria da sociedade brasileira hoje, né, está com seu orçamento muito limitado, a gente entende que também existe muito mais informação no sentido dessa organização, né? Seja pelo aplicativo do celular, seja pela própria internet e coisas desse tipo. Então, acho que o resultado da pesquisa espelha muito, né, essa situação. E a gente falou muito aqui também do poder de decisão da mulher, mas eu acho que numa família onde tem crianças, eles também decidem, né? Tem uma influência muito grande. Tem uma influência, as propagandas, porque a gente vê muita coisa direcionada à criança. Tem. Ainda que as propagandas tenham uma regulação em questão de propaganda infantil, né? Tem uma regulação sobre isso, mas que em canais de internet de desenho, não tem mais essas coisas, não tem mais esse controle. Né? Vocês talvez lembrem, não que não tenha, agora tem menos, né? Mas há uns anos atrás,
era comum as pessoas irem nos supermercados e ter um mini carrinho de supermercado que era para as crianças usarem. Num primeiro momento, aquilo é uma distração, né? Porque a criança está ali empurrando o seu carrinho, só que ela não incomoda. Exatamente. Para não só incomodar. que tudo que a criança quer está na altura dos olhos dela. Um consumidor. Então ela vai ali e fomentando o começa, consumo. né? Ela bota um produto, ela põe outro. E claro que quando chega no caixa, né, não necessariamente ela vai levar tudo que está no carrinho, mas normalmente vai se negociar alguma coisa. Né? Tu escolhe 2 itens, 3 itens. Então acho que isso também já é uma forma de se trabalhar essa questão da escolha. E algumas crianças até de repente são assim o fator dominante na família de comprar as coisas. Mas daí é que entra de novo, se houve uma orientação naquela família, não vai ser a criança que determina, porque não pode ser a criança que determina. Ela precisa, desde pequena, ser ensinada assim, quanto ao ganho e o uso do dinheiro conscientemente, o uso realmente o que é para aquela família. Porque senão vira uma bola de neve e aí, para chegar um adolescente, então, assim, que gasta tudo e mais um pouco, é bem fácil. A educação financeira, não só da criança, deveria ser primeiro dos pais, né? A receita é assim que os pais, além de curso de noivos, quando eles fazem, quando eles vão casar, constituir uma família, não precisa ser curso de noivo, vão morar junto, né? Vou constituir uma família, vamos ter um bebê. Eu acho que principalmente a gente precisa, né? Tem que orçar todas as coisas que vai ter de gasto para essa criança, o bem-estar, a saúde, tudo e tal, mas assim, quando nós formos dar o primeiro presente ou quando nós formos comprar alguma coisa que essa criança está pedindo, orientar. Não deixar para a escola, porque às vezes assim, ó, por que tem que desligar a torneira? Uma criança bem pequena tem que desligar a torneira, gasta água, conversar sobre essas coisas simples. Por que tem que desligar a luz? Porque gasta luz. Né? Fazer alguns pactos com essas crianças, assim, sempre mostrando, né, do porquê que não pode ser agora. Olha só, o percentual de pessoas que guardam dinheiro para bens duráveis, como por exemplo casa, é maior, bem maior em relação aos homens do que as mulheres. O que vocês acham que ainda... Porque o homem ganha mais, né? É um ponto. O homem ganha mais e acredito assim, ainda temos na sociedade essa cultura de casais que se separam e têm filhos, que a mulher é a guardiã, né? Aquela que fica com a criança. Ainda tem essa muito embutido isso na sociedade. Por mais que hoje a regra seja a guarda compartilhada, que não pressupõe que a criança durma um dia com a mãe, um dia com o pai, ou uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Ela vai ter sempre um domicílio fixo, uma residência fixa. Mas ainda tem essa ideia de que a mãe sempre vai ser a guardiã, que a criança vai ficar dormindo e morando com a mãe, até completar a maioridade e tal. E eu acho que isso influencia também, porque por mais que o pai pague uma pensão, que muitas vezes, agora falando da vida de pessoas não assim, abonadas, riquíssimas e que vivem numa classe média ou pessoas pobres e tal, é um valor baixo, né? A gente sabe, por exemplo, 30% do salário mínimo. Então, a mãe, que é aquela que está com a guarda do menor, tem custos fixos muito maiores. Além dos fixos, tem aqueles variáveis que os R$300 que o pai paga não cobre, né? Então, acredito que isso seja um fator que vai influenciar essa questão de não conseguir guardar o dinheiro. Eu acho que é uma questão de contexto, né? Porque da mesma forma que a gente percebe isso, eu acho que tem uma questão também que pesa nesse sentido. A Lu talvez possa, né, me ajudar mais nesse raciocínio. A questão, por exemplo, de sair de casa e ter uma independência, muitas vezes ela starta mais rápido no rapaz. E isso acaba fazendo com que ele queira ter esse imóvel, ter o seu carro. Né? Então, acho que às vezes é uma questão de timing. Né? Porque se às vezes, com 20 e poucos anos, um rapaz já quer essa independência e já pensa nessa possibilidade, né, de comprar um imóvel e ter o seu E também canto. tem a questão cultural, né, que já vem de muitos anos enraizado, né, de que o homem, ele precisa ter a sua casa independente, seu apartamento, para daí pensar em casar com a namorada, com a noiva, enfim. A proteção do pai e da família para a proteção do marido. A menina não, a menina tá lá, né, esperando o rapaz comprar a casa, comprar o carro para ir casar. Mas é assim. Sim, mas eu não acho que adianta hoje... a gente achar que isso, assim, de uma maneira geral, ainda eu acho que prevalece essa coisa da menina ficar esperando
o homem, o rapaz comprar. E tem uma outra questão também, né? E eu acho que isso é uma questão que está mudando muito, né? Acho que é fácil da gente identificar isso até nos nossos círculos de amizade. Antes, uma menina com seus 20 anos, ela estava casando. Hoje, com 20 anos, ela está fazendo 150 projetos de vida e casamento é um deles. Quando é? Né? Então, isso também acaba gerando um movimento diferente. Ela quer estudar, ela quer viajar, ela quer ter outras possibilidades e não necessariamente ela se enxerga precisando ter esse imóvel de imediato. Sim. Né? Mas uma coisa, por exemplo, que eu percebo, isso tem muito a ver com a questão cultural, da independência de um indivíduo, principalmente, né, do gênero masculino, de ter a liberdade associada a um veículo, seja o carro, seja a moto. Né? A sua independência de no final de semana poder sair e passear, né, fazer festa com os amigos, enfim, sempre teve muito associada essa coisa do veículo. E isso nunca foi uma coisa muito clara para as mulheres. Não que a gente não goste do carro, mas a gente não entende que o carro tenha que nos dar essa liberdade. Eu posso ter liberdade de outra forma. E pensando em projeções aí na questão da economia, da família, na questão das relações de dinheiro entre mulher e homem, o que a gente pode pensar para o futuro? Essa questão vai se tornar mais horizontal entre homens e mulheres? Olha, eu prefiro acreditar que sim, né? Eu acho que tudo está se encaminhando, mas é claro que isso não é de uma hora para outra, né? Isso vai levar muitos e muitos anos, talvez nem meus netos não cheguem nesse patamar, né? Essa quebra de paradigma que tem que ser não só dentro da sala de aula, e não adianta ser na sala de aula numa universidade, tem que ser na sala de aula numa escola básica. E dentro de casa. Dentro de casa. Nosso dia a dia, né? Mas principalmente dentro de casa, nas relações entre amigos, né? Acho que essas mudanças culturais, elas têm que acontecer em todos os microambientes que o indivíduo vai circular. Eu acho que uma coisa fundamental é a informação. Né? É a informação de que papel de fato nós ocupamos nesse contexto econômico. Porque obviamente que o mercado produz algumas coisas pensando no sexo do indivíduo, né? Mas todos nós precisamos de coisas muito parecidas. Roupa, calçado, alimento, né? Então eu acho que a questão de tu entender esse contexto, né, de que todo mundo tem necessidade, que todo mundo é consumidor, independente de ser homem ou mulher, e de como gerar esse consumo de forma correta, né? E o que eu estou chamando de correto? De forma racional, trabalhando direitinho com um orçamento, né, pensando em projetos, enfim, eu acho que a coisa tende a melhorar, a se linearizar um pouco mais, né? Porque eu acho que foi-se o tempo, né, e a nossa é a geração que está vendo a transição, eu acho que foi-se o tempo de tu ter isso tão separado em caixinhas de que isso é papel do marido, isso é papel da esposa, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Né? Nós compartilhamos uma sociedade hoje com demandas muito parecidas. Né? A responsabilidade de cuidar de um filho é da família, não é de um ou de outro. Né? Faltou leite em casa, por que tem que ser um deles que tem que ir buscar? Né? Que seja aquele que naquele momento tem disponibilidade, está passando perto do mercado, tem, né, recurso para isso. Então, acho que nesse sentido que eu discuto muito a questão da informação, do conhecimento. E não dessa coisa de tu ter papéis tão quadrados, né, tão específicos, que isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Mas ainda existe muita culpa da mulher. Se ela trabalha fora e chegar em casa, sentar na frente de uma televisão, não fazer janta, não ir atender as crianças, pegar uma cervejinha para tomar, vem a culpa depois. Aí ela vai ver o marido fazendo, enfim. Ainda tem essa questão que a mulher tem que trabalhar muito isso, que é da culpa. De achar que ela tem que fazer tudo. Ela já chega juntando as coisas em casa, entende? Ela não senta porque não parece que não pode. Um dia a gente chega lá, quem sabe. Eu acho que algumas coisas têm a ver até com essa questão da própria educação das crianças, né? Eu acho muito civilizado hoje tu atribuir algumas tarefas para as crianças dentro de casa.
Então, assim, não importa se é menino ou menino, tem que arrumar cama, tem que arrumar cama. Né? Se tu já aprende, isso te dá autonomia, tu não fica dependendo dos outros para resolver essas coisas. Mas é que essa mudança de pensamento encaixa, né? Esse pensamento polarizado, esse pensamento de que meninos usam azul, meninas usam rosa, isso aí para mudar, eu acho que vai demorar ainda, mas há esperança. Deixamos para as próximas gerações, mas ainda conscientes de que a gente precisa fazer o nosso papel também, né? Bem, o programa está chegando ao final, eu quero agradecer muito a presença da Carol, também da Lu e da Lisiane. Muito obrigado a vocês e, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau!